O trimestre, vai ter que botar um risco aqui para mim, né? O trimestre nosso, ele vem falando, eu acho assim que um tema muito atual. Semana passada nós vimos um tema muito atual. Hoje, um tema hiper atual. Está entendendo? Parece que tem alguém que viu hoje. Eu vou falar para você, essas lições normalmente são feitas 4, 5 anos antes. E no momento que elas vêm, parece que elas são feitas agora, não parece? Parece que foi feita para mim agora. Entendeu? Todo mundo diz que eu nasci de 6 meses. Para algumas coisas, né? Agora, para a rede, eu sou que nem baiano, gostoso. Lá foi 12 meses. Mas, cada dia mais, como nós estamos mais inquietos, não é assim? Nós estamos mais favoráveis à licitude das ações nossas, do dia a dia, e esquecemos, às vezes, do repouso e do descanso. E Deus, Ele tem um convite maravilhoso para mim e para você, na lição dessa semana. Eu dificilmente gosto de começar com o verso, mas temos que começar com o verso hoje. O verso hoje está... Eu gosto de fechar com verso, mas vamos abrir com o verso. Olha que coisa linda. Você que está em casa, pega a sua lição, você que está aqui também com a sua lição, diz assim: essas coisas aconteceram com eles para servir o quê? De exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso que a gente encontra um outro verso na Bíblia que diz: toda a Escritura ela é inspirada, útil. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pensa que a gente vai ter a solução das nossas dúvidas e problemas na psicologia. Claro, tem hora que eu preciso de um psicólogo, preciso ir lá, preciso me desabafar. Coisas que às vezes eu não consigo. Um psiquiatra, sim, nós vivemos num mundo conturbado e uma das coisas mais normal que tem é a anomalia psicológica. Nós somos a todo instante bombardeados com notícias, com acontecimentos, com notícias ruins que prejudicam a nossa vida, prejudicam o nosso raciocínio, prejudica a minha forma de ver a vida. Vocês estão entendendo? Diariamente é assim. Por isso, nós chegamos a um ponto psicológico de desespero. Quando a gente vê algumas pessoas assim, a gente pensa, não, esse daí não deve ter problema. E eu tive o privilégio de escutar o Rodrigo Silva, Dr. Rodrigo Silva, pastor, falando do momento depressivo da vida dele. E ele pela primeira vez falou o seguinte: chegou um momento, ele estava numa clínica, que ele pegou uma corda, colocou numa bolsa e falou: agora eu vou botar fim à minha vida. Você fala, mas é falta de Deus? Não, é doença. Uma coisa que eu gostei muito do pastor Lerrando Bulhon, durante muito tempo do culto, da mensagem dele, ele dizia que depressão era falta de Deus. Ele foi entendendo o assunto. Um dia ele falou: depressão é doença. Por isso que quando um depressivo se enforca, você pensa que Deus vai ver o que ele fez antes da doença ou vai ver o que ele fez durante a doença? Vocês estão entendendo? Por isso que quando alguém se mata, eu tenho que tomar cuidado para dizer assim: que ele está no inferno, está perdido. Ué, um doente mental tem condições de tomar consciência dos atos que faz? Vocês estão entendendo? Nós vivemos numa sociedade conturbada e perturbada. Eu tenho problemas, eu falo para a Mike, a gente tem que cuidar, porque talvez no meu sangue, na minha genética, eu possa ter uma ascendência depressiva, psicótica, não sei. E isso tudo precisa de um momento para aflorar.
Vocês entendem? Precisa de um gatilho. Por exemplo, o Alzheimer. Ele precisa só de uma forte emoção, uma emoção exagerada, sabe? Para que tenha leves tendências para se mergulhar já na doença. E não escolhe idade, escolhe evento. Vocês entendem? E o nosso Deus, Pai maravilhoso, Criador dos céus e da terra, olha para mim e para você e diz o seguinte: eu escrevi tudo isso na minha Bíblia, na minha palavra, para que vocês aprendam, tá? Você que está em casa, você que está aqui, para que vocês aprendam. Tudo é aprendizado. Tudo. Ok? Para vocês terem uma ideia, alguém de vocês aqui já esteve num deserto? Já tivemos, né, Mike? Mas vocês não? É um lugar ótimo o deserto. Temperatura agradável. Água para tudo quanto é lado. Pé de palmeira, romãs. É assim o deserto? O trem ruim. É ruim demais. E nós fomos bem naquela época do calor mesmo, em julho, né? Pessoal, eu corria do ônibus, já corria para dentro. Certo? Nós tivemos num lugar que é, bem dizer, um desertão, que foi, eu esqueci o nome lá de onde os zelotes, lá, o pessoal judeu resistiu durante anos, 5 anos, a grande Massada. Nós tivemos em Massada. Vou falar para vocês, tinha uma fila para nós entrar no elevador que levava nós para cima, porque era em cima do morro. Você ficava naquela fila lá, quando você estava por lá de fora de alguma coisa que tinha ar-condicionado, torrando. Deus tira o povo de Israel lá do Egito e Deus leva para a terra de Canaã. Podia ter outro caminho, não podia? Deus não é todo poderoso? Não podia plantar um monte de palmeira antes de tirar o povo? Moisés ficou 40 anos lá no deserto. Ô Moisés, planta aí palmeira, planta coca aí, para quando eu tirar meu povo ter 3 milhões em 40 anos. Acho que dá para plantar, não dá? 3 milhões de palmeira. Ia ter palmeira para todo mundo sentar embaixo. Não é assim? Mas Deus não fez isso não. Deus tirou o povo e conduziu o povo. Eu quero que você veja essa cena. Eu vou dizer para você assim, eu sonho com essa cena. Dr. Romanelli, ele olhando na Bíblia essa cena, falou: Jefferson, que majestosa essa cena. Deus atravessando o Mar Vermelho. E ele usou uma ilustração que eu vou usar aqui também, que a lição também usou, Deus batizando o povo com a fé, certo? Para tirar do pecado, da escravidão. Mas sabe qual é o meu problema e o seu? É o mesmo dele, vocês sabiam disso? Deus faz um montão de milagres, um montão Deus fez. Foram 10 pragas, não foram? Não, imagina você vendo Deus fazendo isso para te libertar. Depois Deus tira o povo. O povo vê aquele exército enorme de Faraó vindo atrás deles. Morrem de medo. Batem o joelho. Sabe essas coisas assim? Vocês sabem o que é isso? Ficar com medo? Vocês estão todo um bando de medroso. Eu não sei o que é isso não, porque eu sou muito macho. Entende? Eu não sei não. Medo é uma coisa que não tem no meu dicionário. Ou só tem ele, né? Sabe, Deus vai lá, tira, abre o Mar Vermelho, passa o povo. Deus faz milagres imensos até o povo chegar ao deserto, ou no deserto. E quando chega no deserto, Deus faz uma coisa maravilhosa, que já tinha acontecido antes, mas agora sim você vai sentir. Uma coisa é você sentir a sombra, quando você pode correr debaixo de qualquer pé de árvore. Quando eu e a Mike viajamos a primeira vez para Natal, eu acho que é que nem a boca de entrada da fornalha lá dos judeus lá em Babilônia. O troço quente. Era mais ou menos 8 horas da manhã, era mês de dezembro, nós saía para fora, nós já corria para dentro. O troço quente mesmo, é quente demais. Então, quando você tem lugares onde você se esconder, você não dá muita bola para a sombra.
Agora imagina, você chega num deserto sem nenhum pé de árvore. Alguns oásis tinham, eles chegaram perto deles. Mas você chega num lugar onde não tem nenhum pé de árvore. Aí Deus bota uma sombra, o próprio Cristo, a sombra, sabe? Cobrindo aquele povo. E aquele povo vendo o milagre. Se ele fizesse assim com as vistas, sol queimando, rachando, pegando o sebo lá longe. Se ele abaixa um pouquinho, a sombra envolvendo cada um deles. Ai, que coisa deliciosa. Ai, que coisa chique. Certo? De noite, no deserto, dependendo da época, é muito frio. Tem muita tempestade. O próprio Cristo, que era sombra de dia, se tornou o sol da noite. Eu acredito que quando Deus restaurar a terra, nós vamos ter uma claridade. Eu acho que a parte noite é uma parte que dá desânimo na gente. Não vai ser uma noite que nem essa assim atrapalhada, que você não enxerga nada. Eu acho que vai ser uma claridade penumbra, gostosa. Então eu fico imaginando Deus criando uma claridade à noite para espantar cobra, espantar bicho, sabe? Mas dando o suficiente para o povo repousar em paz. Olha que delícia. Tudo isso acontecendo, tudo Deus promovendo, tudo Deus fazendo, tudo Deus guiando, tudo Deus conduzindo. Olha que beleza. A gente pensa assim, ai, se eu tivesse no lugar daquele povo teimoso, não é? Ai, se eu tivesse. Mas Deus tem dado para mim e para você o pão de cada dia. A caminha gostosa, o travesseiro, sabe? Aquele babado que você não troca por nada, porque já tem um formato e você já acostumou com o cheiro. Deu aquela panelinha, toda cheia de trabalho, atrapalhada assim, mas você sabe certinho o tanto de água que você coloca, não é? E você pegar uma panela diferente, você vai errar a primeira vez, até aprender. Olha que Deus maravilhoso. Deus toda manhã faz os seus olhos abrirem. Dispõe à sua frente vitórias em meio a tantos desafios. E às vezes, como povo de Israel, nós não percebemos a glória e a majestade de Deus. Um povo inquieto. Sabe? A coisa é tão esdrúxula que às vezes a gente pensa, será que eu agiria dessa forma? E às vezes agimos dessa forma. Todos esses milagres, tudo isso acontecendo. O povo chega um dia para Moisés, preocupado, fala, Moisés, tá, aqui no deserto, o que nós vamos comer? Moisés chega para Deus e fala, Deus, o que esse povo vai comer? Preocupa não, eu vou dar da melhor coisa que eu tenho aqui em cima. Eu vou dar o maná, que significa o que é isso. Eles nunca tinham visto aquilo. O maná é que nem o chá-flor do Amazonas. Não sei se existe ainda, mas há 28 anos existia. O flor do Amazonas é o seguinte, se você tinha enxaqueca, você tomava o flor do Amazonas e curava a enxaqueca. Se você não tinha enxaqueca, você tomava o flor da Amazonas e tinha enxaqueca. Se você não tinha reumatismo, você tomava o flor da Amazonas, você tinha reumatismo. Se você tinha reumatismo, você tomava o flor da Amazonas e acabava com o reumatismo. É bom para tudo. Era um chá que era milagreiro. Pessoal, e os velhos acreditavam no que estava escrito. E aquilo vendia nas farmácias. Que mais? Era um diurético, os velhos tudo tirava o resto que tinha. Não, ele faz efeito. Vocês entendem? O maná era assim. Você podia cozinhar ele, comer ele cozido assim, sozinho. Você podia fazer pão com ele. Você podia fazer bolo com ele. Você podia fazer uma torta salgada com uma deliciosa areia do deserto. Olha que chique. Olha, maravilha. Imagina comer um troço assim, é exótico. Você podia fazer 1001 coisa com maná. Mas a Bíblia conta que o povo inquieto um dia sentiu saudade de um lugar.
Olha que interessante. Ficou com saudade. Sabe? Ficou com saudade. A inquietude é uma coisa tão atrapalhada que eu vou falar para vocês o seguinte. É sério. Você pode estar no melhor lugar do mundo. Se de repente aquele lugar começar a te deixar inquieto, você vai olhar para o outro lado da cerca. Você vai ver que aqui ainda está melhor. Mas vai lá, não, eu vou para lá porque aqui eu não aguento mais. O povo começou a ficar tão inquieto, que chegou para Moisés e falou: Moisés, ó, é o seguinte, ó, esse negócio aí de maná aí, nós estamos já de estômago enjoado. A gente quer agora as carnes da onde que eram as carnes? Do Egito. Aí lembraram da panela. E olha que coisa interessante, olha que coisa, como a gente tem memória seletiva. E a lição, ela mostra muito isso, a memória seletiva da gente. Olha que interessante. Eles falaram em algum momento a surra que eles levavam? Eles falaram em algum momento que eles tinham que sair catando palha, porque no início os egípcios forneciam a palha, certo? Aí depois falou, não, quando Moisés falou, vocês que vão atrás da palha também, se lasquem. Não. Eles falaram que tinha assim, variedades de comida, ou eles falaram, nós só temos saudade daquela coisa velha que nós temos, que é o quê? As carnes do Egito e a cebola tudo bem. Cebola, alho, ótimo. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? É que nem uns que eu conheço. Chega num lugar gostoso, vê aqueles monte, vai assim num restaurante, 350 espécies de comida. Aí ele olha e fala, cadê a jurubeba? Cadê o jiló? Ah, vai tomar banho, né? Não é assim? O pessoal só lembrava daquilo que enchia o bucho deles. E esqueceram da onde eles saíram. Não parece a gente? Não parece? Sabe, tem tanto crente que quando ele vai contar para você a conversão dele, fala, será que ele está convertido mesmo? Sabe, nossa, eu ia para as baladas, nossa, como eu era bom para dançar, nossa, como eu era bom para fazer, nossa, como eu era bom para fazer aquilo, nossa, como eu era bom para fazer aquilo. Você fica olhando para o caboclo e fala assim, ué, gostava do Egito, hein? Pulou o muro, mas o Egito está dentro dele ainda. E nós somos assim, não somos? Nós sempre estamos insatisfeitos com aquilo que temos. Sempre, sempre, sempre. Olha o milagre que Deus fez na vida deles. Olha o milagre que Deus fez na sua vida. Olha o milagre que Deus fez na sua vida. Aí você vai olhar para Deus e falar assim, eu estou com saudade do Egito, eu quero comer, eu quero me lambuzar com as panelas, quero me lambuzar com as coisas do Egito. O povinho atrapalhado, não dá vontade de pegar olha, o porrete, cadê a minha menina do porrete? Está aí, não veio hoje, manda um beijão para ela. Não dá vontade de pegar o porrete e dar nesses caras? Mas se nós fizer isso, a gente vai ter que bater em quem também? Em quem aparece no espelho, quando eu olho no espelho. Espelho é a pior coisa que tem. O espelho só é bom quando mostra o defeito dos outros, certo? Quando mostra o meu defeito, eu fico doidinho. A viagem continua. O povo de Israel vai. Está lá, certo? O povo de Israel vai. Para você entender esse contexto da lição, a gente tem que entender todos os contextos. Um pouquinho antes da rebeldia de Miriam, o que aconteceu? Moisés tinha escolhido 70 líderes para ajudar ele a levar o povo até Canaã. 70 líderes. Olha só. Eu não sou assim não, mas eu acredito que o Pedro seja assim, o Tilino seja assim, a Fátima seja assim, tu Maria também assim, tu é assim. Eu não.
Mas o que aconteceu? Você também, tá? Você rima, você também. Tá? Olha o que aconteceu só. Ele escolhe 70 pessoas. A Bíblia diz que o Espírito de Deus caiu sobre essas 70 pessoas. Elas profetizaram. E essas pessoas ficaram cheias do Espírito Santo. Olha o que aconteceu. Moisés sai lá, olha lá Moisés, Arão e Miriam sai do Egito com o povão. Quem que mandava? É só vocês verem. Atravessou o Mar Vermelho. Quem que pegou o tamborim e começou a cantar? Miriam. E quem que começou a ir atrás? Todas as mulheres do arraial foram atrás de Miriam. Não diz assim a Bíblia? Arão. Arão foi aquele mesmo medroso. Lembra o medroso? Pode ficar à vontade, meu chefe. Fica à vontade de vocês, tá? Aquele medroso que o povo chegou para ele e falou assim: olha, faz para nós um bezerro de ouro. O que ele fez? Fez o bezerro. Fez o povo adorar o bezerro de ouro. Vocês estão entendendo? E de repente eles começam a ver o seguinte: olha, era eu, Moisés e Arão que coordenava tudo aqui. Agora nós temos que dividir o nosso poder com mais... Vocês estão entendendo o estopim? Com mais 70. Com mais 70. Olha só. Aí a Bíblia diz que daí eles ficaram assim, bom, mas para nós quebrar o pau aqui, para dizer que a gente tem razão, a gente precisa de uma desculpa. E qual foi a desculpa que a Bíblia diz que eles acharam? A esposa de Moisés. Não era esse o problema, não. A esposa de Moisés não tinha nada a ver com o problema desses dois. O problema é que eles vinham perdendo a ascensão. Agora, quando Deus castiga quem? Quem? Miriam. Aí você já faz assim, se fosse as feministas, né? Ai, esse Deus é machista. Pelo que dá para entender, Arão tinha um problema que às vezes eu e você temos, e por isso que temos que cuidar. Nós temos o coração muito bom, suscetível à influência externa, alheia. Está entendendo? Lembra o cordeiro? Que ele teve que fazer? Se ele fosse macho que nem eu, o que ele faria? Ó, tem cordeiro aqui não. Tem cordeiro aqui não, e aqui, ó, vocês ficam quietos aí, senão eu arrebento vocês. Mas como ele não... tal, vamos fazer então. Aí depois quando ele vai para Moisés, eu fiquei com medo do povo, Moisés. Não é como a gente peca hoje em dia? Mas se eu não pecasse aquilo lá, meus amigos iam chamar eu de careta. Não vai pensar que é só jovem que faz isso não, tá? Tem um monte de velho aprontando coisa que não presta, para não ficar mal com os outros velhos. Então, vocês estão entendendo o contexto da lição, né? Nós estamos na lição, navegando. Eu gosto de navegar na lição. Vamos lá. Aí está. Pelo que denota, quem levantou a lebre foi Miriam. E Miriam buzinou na orelha de quem? De Arão. Arão, por ser um fraco de caráter, escutou Miriam. E os dois partiram para cima de Moisés. Aí você fala, mas por que Deus também não castigou Arão? Correto não seria isso? Ficou leprosa Miriam, podia ficar leproso quem? Arão. Mas tinha um mandamento que dizia o seguinte: todo aquele que ficasse leproso, que se tornasse leproso, ele tinha que ser o quê? Afastado da congregação. Arão era o quê? Arão era o quê? Arão era o quê? Sumo sacerdote. Se ele fosse afastado, o povo ficaria sem intercessão. Vocês entendem? Quem foi que intercedeu agora por Miriam? O próprio Arão.
Ele vai a Moisés e fala: Moisés, por favor, nós somos um bando de idiota, Moisés. Nós somos uns besta, Moisés. Como é que nós vamos questionar aquilo que Deus mandou? Sabe que lição que eu tenho com isso aqui, se vocês quiserem saber como é que eu vejo essas coisas? Existe uma coisa que Salomão fala, que é a coisa mais detestável para Deus, que é aquele que fomenta a inimizade entre os irmãos, sabiam disso? Entre a família e entre a igreja. Aqui está um bando de pecador. Eu acho que aqui eu devo ser o que mais presto pela cara. O Kevin e o Mateus, coitados. Vocês entendem? Não é assim que a gente pensa quando olha para os outros? Eu sou bonzão. O resto é tudo gente que não presta. E aquele pastorzinho que tem lá? E aquele pastorzinho? Quem ele pensa que é para falar do meu pecado? Vocês estão entendendo? Miriam e Arão, aonde chegou a loucura de Arão, pela influência de Miriam. E muitas vezes eu influencio o meu irmão na igreja, minha esposa em casa, meu marido em casa, influencio os meus filhos em casa, a ficarem falando mal de pregador. De mim vocês podem falar mesmo, eu não presto mesmo, mas a falar do ungido do Senhor, a falar das pessoas com que Deus dá a palavra para falar para você. Entende? A sorte sua e minha, que Deus está guardando a minha língua para quando? Para o dia do juízo. Às vezes eu penso para Deus: oh Deus, dá praga agora, porque se tu mandar lepra agora, eu vou saber o que é e vou me arrepender já. Mas Deus olha para mim e fala: seu tolo, vai para minhas palavras que você vai ver o quanto você está errado. Vai para lá que você vai ver o caminho da certeza. Vocês entendem? Arão, ele não poderia, porque o povo ficaria sem intercessão. Mas ele também intercede pela irmã. Corre até Moisés, Moisés corre a Deus. E eu acredito que foi a grande lição na vida de Arão e na vida de Miriam, ou Miriam. Grande lição, porque eu não vi nenhum absurdo desse depois na vida dos dois. Sabe? Deus, às vezes, permite coisas ruins na minha e na sua vida, porque há grandes lições que precisamos aprender. Grandes. Por isso que toda vez que eu me olho no espelho e ele refletir quão miserável eu sou. O problema do espelho é que às vezes mostra a beleza da gente, né? Quando eu fico olhando essas curvas do meu corpo, meus olhos, meu cabelo ao vento, eu não consigo ver o pecador que sou. Mas Deus, Ele quer que você se olhe no espelho. E esse espelho que Deus deu para você olhar, sabe qual é? A sua lei é perfeita. Perfeito é o nosso Deus. Ele quer que você olhe para o espelho teu de casa, para o espelho teu, a Bíblia. E você se enxergue e fala: Deus, me desculpa. Eu achei que eu era melhor que você mesmo. Se fosse o Senhor, eu falei quantas vezes, eu jamais faria o livre-arbítrio. Olha o que eu estou pagando por causa do livre-arbítrio. Fazer aquela Eva. Está entendendo? Nós nos tornamos tão obcecados à liderança de nós mesmos, que esquecemos de que todo aquele que entrega o caminho ao Senhor, Deus faz toda a mudança. E a pessoa sai da infelicidade, da incredulidade, para percorrer a alegria do céu. Olha que bonito aqui, quer ver? Vamos lá. Eu achei isso aqui interessante demais. O povo vê 12 espias chegando. Olha só que interessante. Os espias chegam.
Dão cada um seu relato. 10 diz, o povo é grande demais, o povo é alto, é que nem o pastor Dáfano, grandão, se ele fizer assim com a mão, ele vai me... Vocês entendem? O povo começou a ver essas coisas assim, grandão. Outros 2 diziam, seus besta, grandão é meu Deus. Meu Deus é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele abre o mar vermelho, Ele faz nuvem de dia, faz nuvem de noite, Ele manda maná, Ele manda tudo. Por isso que como o texto nosso diz, tudo isso foi escrito para que sirva de lição para mim, para você. O nosso Deus faz tudo, dá tudo o que você precisa, o que você necessita para salvação, para chegar onde Deus quer que você chegue. E onde que Deus quer que você chegue é o mesmo lugar que Deus queria que os judeus chegassem, que os israelitas chegassem, na terra que emana o quê? Leite e mel. Não é isso que Deus quer que você chegue? Chega de comer arroz. Na minha infância, eu fui tratado muito a arroz. É o que dava para comprar. Deus fala, não, agora eu quero que você coma da árvore da vida. Eu quero que você coma leite e mel. Eu vou cessar o maná, porque você não vai mais precisar de milagres, porque o meu milagre já está pronto para você na terra prometida, porque tudo que você plantar, vai dar. Se você plantar um pé de vaca, vai nascer uma teta de leite. Olha que chique. Tem gente que pensa que leite é plantado, eu pensava, até ver uma vaca. Falar, como é que esse bicho come um troço verde e sai branco? Até hoje a ciência não me explicou. Vocês entendem? Aí Deus fala assim para o povo quer matar. Se Deus não age, por que você acha que às vezes alguma coisa complica a tua vida? Deus tem que agir. Se Deus não age, se Deus não coloca o problema, quantos teriam conhecido a Cristo? Se não fosse uma decepção. Ai, eu fico feliz quando uma pessoa vem para mim e diz assim, Jefferson, eu conheci a Deus, mas nada, não foi por nada não, porque eu me escorreguei. Mas fico muito feliz quando eu vejo gente falando assim, Jefferson, eu estava no fundo do poço, tinha mais onde ir. Alguém me mandou olhar para cima, olhei para cima e encontrei a esperança em Cristo Jesus. Josué e Caleb diziam para o povo, olha para cima. Os outros 10 diziam para o povo, olha para baixo. E quando eles olhavam para baixo, eles viam a pequenez deles e o agigantamento do povo que morava onde? Na terra prometida. Tem muitos que acham que não vão chegar no céu, porque acham que é muito difícil o caminho que chegará ao céu. Vocês entendem? E Deus convida você para ir com Ele caminhando, não sozinho. Aí quando Deus fala assim, ó, seus povo temoso, seus povo parecido com o Jefferson lá de Varginha, seu bando de incrédulo, seu bando de povo desconfiado, vossa geração, menos Josué e Caleb, se prostrarão, morrerão no deserto. Aí você vê uma reviravolta. Sabe aquele arrependimento que você se arrepende porque o o guarda descobriu que você estava acima da velocidade? Ai, seu guarda, eu só estava a 130 km por hora. Não, mas é 80. Ai, como eu estou arrependido. Mas você está arrependido mesmo porque ele vai te dar uma multa, você vai perder 7 pontos na carteira, vai ter que pagar 300 e pouco conto. Aí tem uns mais inteligentes, né? Eu conheço um, bote meio, eu vejo ele no espelho. Pagar 1.000 e pouco por causa de uma multa, faz muito tempo. Eu me converti agora, tá? O Waze me avisa quando tem radar, tá bom? Vocês estão entendendo? Não, que morrer no deserto o quê? Deus falou isso o quê? Nós vamos entrar naquele troço lá e acabar com tudo. Josué e Caleb, Moisés e povo, não vai, seu povo abestalhado, não vai. E a Bíblia diz que o povo foi. E o povo faleceu nas mãos de um inimigo vencido. Muitos de nós vamos ir para o fogo do juízo, junto com Satanás, um inimigo vencido. Olha que tristeza, olha que absurdo.
A gente olha para eles e fala, que povo tranqueira, mas nós somos iguais. Mas graças a Deus, que o povo tinha no meio deles quem? Moisés, que intercedia pelo povo. Graças a Deus nós temos quem hoje? Quem? Jesus. Quem mais? Quem que está aqui no meio de nós hoje? Agora, correndo esses... Quem? O Espírito Santo, intercedendo por nós. E é por isso que Satanás não consegue nos levar à morte, enquanto nós estamos nos lambuzando no pecado. Sabe por quê? Porque Deus falando, de jeito nenhum esse vai ser meu. O Espírito Santo no teu ouvido, se arrependa porque você é meu. Entende isso? É por isso que a cada dia eu e você temos que olhar a história do passado e ver qual é o exemplo que ela tem para mim e para você. O que essa relação do passado quer dizer para mim como o incrédulo de hoje? O que ela vai me denotar? O que vai me ressaltar? O que vai mostrar para mim aonde que eu vou, como diz, não sei se aqui fala igual, aonde eu vou amarrar o meu burro, se é no toco certo ou se é no toco errado. Vocês entendem? Quando eu olho para a Bíblia, é isso que eu tenho que ter. Foi escrita para exemplo nosso, porque o mesmo povo inquieto que tinha lá no passado, é o povo inquieto que tem hoje. Entendeu? É o povo inquieto. E uma coisa que eu aprendo, que está na lição de vocês, está na parte de, deixa eu olhar aqui, segunda-feira, certo? A resposta de Deus foi imediata e não deixou espaço para interpretação. Eu gostei, está depois da primeira pergunta. Quando você olha a palavra de Deus, Deus não fica, eu vou interpretar do meu jeito, porque do meu... Não. Ela é útil para ensino, para correção. É o que ela diz, é o que eu tenho que obedecer. É que eu falei no estudo sobre alimentação no domingo passado. Se você perguntar para um judeu, por que você não come carne de porco? Se eu estiver numa roda de amigo e for me oferecido por roda de porco, como eu sou um crente assim social, certo? Sabe o que eu vou dizer? Não, porque a medicina diz que faz mal para saúde. Nossa, que resposta fantástica, né? Pô, cara, você cuida da saúde mesmo, é meu. Não, e tem olha aí, você fica animado, né? Não, tem até um verminho na carne, assim, que se eu tiver infelicidade de comer esse verminho, ele vai entrar na minha corrente sanguínea e ele vai vir no cérebro e eu vou ficar burro. Vocês entendem? Se você falar isso para um judeu, o judeu ele te arrebenta na porrada. Sabe por que ele não come? Porque Deus mandou. E se Deus mandou, é o melhor para mim. O povo teve que morrer muitos no deserto. Uma geração, para a geração que estava se levantando, entender que quando Deus manda, tá mandado. Eu acho que eu pulei um negócio que eu queria ver aqui, mas eu vou ler por aqui. Preste atenção no encerramento da lição na parte de sexta-feira. Pareciam ter se arrependido com sinceridade, mas estavam mais tristes pelo resultado de sua má conduta do que pela ingratidão e desobediência que haviam demonstrado. Quando viram que o Senhor não mudou a sentença que tinha dado, seu espírito rebelde se revelou novamente e disseram que não voltariam mais para o deserto. Ao ordenar que se retirasse da terra dos seus inimigos, Deus estava testando a aparente submissão do povo e provou que ela não era real. Os israelitas sabiam ter pecado gravemente, consentindo que seus sentimentos temerários o dominassem e procurando matar os espias que insistiam com eles para que obedecessem a Deus. Mas estavam aterrorizados apenas por perceber que tinham cometido um terrível erro, cujas consequências seriam desastrosas para quem? Para eles.
Seu coração não estava mudado. Eles precisavam somente de um pretexto para dar início a uma outra rebelião, semelhante àquela. E este pretexto surgiu quando Moisés, pela autoridade de Deus, ordenou-lhes que voltassem ao deserto. É por isso que quando eu me pego fazendo algumas coisas que um ateu faria, que um pagão faria, eu falo, ué, o que está acontecendo? É porque às vezes nós nos arrependemos das consequências do pecado e não olhando para a cruz do Calvário e vendo aquele Deus que ama tanto, que me ama tanto, que deu a vida dele por mim e por isso ele merece toda a minha paixão e vida. O segundo parágrafo continua: presunção, a falsificação da fé é produzida por Satanás. A fé reivindicada às promessas de Deus produz frutos de obediência. A presunção também reivindicada às promessas, mas as usa como fez Satanás, para justificar a transgressão. Aqui está dizendo assim que quando eu coloco minha vida na mão de Deus, a fé ela produz fruto do arrependimento. Quando é por presunção, ela até produz fruto, mas é para dizer para Deus o seguinte: hoje eu fiz 32 coisas boas e só 4 coisas ruins. Então eu estou com 28 no saldo. Estão entendendo? A fé teria levado nossos primeiros pais a confiar no amor de Deus e a obedecer seus mandamentos, Adão e Eva. A presunção os levou a transgredir sua lei, crendo que seu grande amor os salvaria das consequências de seu pecado. Reivindicar a aprovação do céu, sem cumprir. Eu acho esse texto aqui, para mim é terrível. Reivindicar a comprovação do céu, sem cumprir as condições pelas quais a misericórdia é concedida, não é fé. Deus, eu quero bênção. Mas filho, se coloque onde ela está. Pai, eu quero entrar debaixo da cachoeira das suas bênçãos, mas tudo bem, a cachoeira está na rua Mário Moraes 220, você vai lá na rua não sei das quantas, você está entendendo? E termina: a verdadeira fé se fundamenta nas promessas e providências das Escrituras. Que Deus nos abençoe. Para quando olharmos ao exemplo que o verso áureo nos diz, tudo isso foi escrito para nosso exemplo, para nossas informações. Possamos fazer diferente aonde eles erraram e possamos fazer igual aonde eles acertaram. E assim, poderemos entrar na Canaã celestial. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Papai do Céu, por favor, esteja aqui com cada um de nós. Ajude que a inquietude do dia a dia não tire os nossos momentos de adoração contigo. Ajuda-nos, nos levante de madrugada, ao meio-dia, que lembremos de Ti, e à noite, como diz o salmista, que louvemos tudo que o Senhor fez por nós durante o dia. Por favor, ó Deus, salva cada um de nós, salva os nossos filhos. Mas, por favor, essa oração agora é: salve os pais. Uma igreja forte precisa de filhos fortes. Mas, infelizmente, nós às vezes somos pais fracos. Fracos no caráter e no ensino da palavra de Deus. Construa em nós o alicerce de Cristo. E que sejamos exemplo aos nossos filhos. E os nossos filhos sejam líderes um dia para a sua causa e na pregação do Evangelho. Peço em nome de Jesus Cristo. Amém.